Bom dia, bom dia. Shalom, shalom para você que está ao vivo, para você que está vendo gravado durante esse dia. Que Deus te abençoe. Você que está vendo gravado, deixe seu comentário para gente saber quem que está vendo depois, né? Pelo menos um amém, escreve aí um glória a Deus, né? Aleluia, que isso, a Cíntia hoje acordou cedo, é a primeira a entrar. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Mari, bom dia, Hebe, saudade de você, Hebe. Joária, glória a Deus. Natália de Mesquita entrou aqui, ó. Até a Natália vai pra live. Ana, Sandra, bom dia, Cláudia, bom dia, Rosana, bom dia, Samuel, bom dia, Débora, bom dia. Esse pessoal bonito chegando hoje aqui nessa live especial. Hoje a live tá muito especial, hein? Bom dia, Wilson, nem despedi de você ontem direito, né? Nem deu tempo, né? O negócio tá emendando um no outro, né? Glória a Deus, aleluia. Mirace Santos, o seu Maurício lá do São Paulo. Na hora de vir visitar a filha, né, seu Maurício? Vai ver aqui uma vez por ano só. Tem que voltar, né? Glórias a Deus, aleluia. Bom dia, Carla. Bom dia, Lela. Bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal tá chegando aí para mais um Café com Princípios. Bom dia, Patrícia. Palavra especial para esse dia. Bom dia, Luzinete. Glórias a Deus. Hoje nós vamos ministrar sobre o livro de Jó. Olha que coisa linda. Bom dia, Catiúcia, Tiago. Geralmente eu já vou falando o nome de quem você que é casado, né? Porque a mulher entra primeiro. Aí tem que acordar o marido, né? Acorda o Thiago aí, né? A Cíntia acorda, aí depois ela vai acordar o Wilson. É assim que funciona. Olha lá, a Edna entra para chamar o Celso. Eu sei como é que funciona isso aqui, ó. Aí, glória a Deus, aleluia. Andréia, glória a Deus. Glória, glória. Gente, seguinte, vamos começar. Bom dia, seu Márcio Ribeiro, marido da dona Vera. Olha aí, ó. Tá vendo? Glória a Deus, aleluia. Seu Márcio tá firme, hein? Bom dia, Bianca, Nelson, toda aquela família abençoada, aqueles dois príncipes do Senhor. Bom dia, Renata. Tá vendo, gente? Eu sei da vida. A Natália falou assim: não, mas você sabe da vida de todo mundo. Aí tem que saber, né? Pastor tem que conhecer as ovelhas, né? Glória a Deus! Vamos então para a live? Já é 7h11, já falei o bom dia, o shalom, shalom para todo mundo. E agora nós vamos estudar e entender os princípios do livro de Jó. Se eu fosse você, eu não perderia essa live por nada. Você que está chegando agora, você vai ficar até o final. Provavelmente você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na sua vida sobre o livro de Jó. Então hoje a ministração Jó capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos falar sobre integridade, nós vamos falar sobre provação e nós vamos falar sobre uma fé que não negocia princípios. Olha que poderoso, capítulo 1 e 2 de Jó. Então aqui nós temos um dos cenários mais profundos da Bíblia, né? Falando de um homem íntegro, falando de uma batalha espiritual, invisível, mas também de uma prova que revela o coração. Ou seja, a verdadeira fé não se sustenta naquilo que Deus dá, mas se sustenta em quem Deus é. Olha para você ver, olha que poderoso. Então a verdadeira fé, ela não se sustenta naquilo que Deus dá, ela se sustenta em quem Deus é. Então nós começamos aqui o capítulo 1 de Jó, né? Quem você é quando tudo está bem. Jó 1:1, ele começa falando, eu vou ter que ler que eu gosto demais desse capítulo.
Lembrando que Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Cronologicamente falando, é o livro mais antigo. E aqui Jó 1:1 fala assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Olha aqui. Nós começamos esse livro falando da história de um homem sendo apresentado, e o interessante que antes, talvez, da maior provação da vida dele, né? Antes da prova, Deus, ele define quem você é. Então aqui, Deus começa falando e definindo o livro, na verdade, o caráter, a postura, as decisões de Jó, aonde que elas estavam baseadas. Então nós estamos falando de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Integridade é vida, não é algo momentâneo, não é algo passageiro. Jó não era íntegro em um dia. A integridade, a retidão, o se desviar do mal, ser reto, era um estilo de vida. Olha só, estilo de vida. Salmo 15:2 fala sobre isso. O que anda em integridade, inteiro na minha presença, que se entrega por inteiro a mim, quem vive certo no secreto, olha só, que poderoso, permanece firme no público. Aquilo que você constrói na sua intimidade com Deus é aquilo que vai ser revelado lá do lado de fora. Jó, ele era reto. O que significa? Ele tinha uma direção correta. Lembra que sempre a gente fala sobre isso aqui? Tudo que nós formos fazer, nós temos que orar e pedir uma direção de Deus. Deus, me dá a direção. Esse é o caminho. É isso que eu tenho que fazer. Isso que significa ser reto. É ir na direção correta. O que é ser justo? O justo fala de ações corretas. Fala de atitudes corretas diante das circunstâncias. Ser íntegro fala de um coração correto. Olha aqui, ó. Então ele tinha uma direção correta, ele era reto. Ele tinha ações corretas, ele era justo. Ele tinha um coração correto e ele era íntegro. E por último, ele se desviava do mal. Por quê? Porque ele fazia as escolhas corretas. Gente, olha aqui que é o caráter de um homem e de uma mulher de Deus, que tem sempre uma direção correta, uma ação correta, um coração correto e sabe fazer escolhas corretas. Esse aqui é o caráter de Jó. Esse aqui é o perfil do homem e da mulher de Deus. É sobre isso que nós temos que nos enquadrar, e é isso que nós temos que buscar, e é isso que nós temos que ser. E ele continua. Depois de dar essas características do caráter de Jó, ele continua. Aqui no Jó capítulo 5, sucedia que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles. Porque dizia, porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram Deus seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Ou seja, Jó, ele era um sacerdote dentro da sua casa. Jó, ele intercedia pelos seus filhos constantemente. Jó, ele tinha 7 filhos homens e ele tinha 3 filhas mulheres. Essas festas que falam aqui, ó, e seus filhos, iam seus filhos a casa uns dos outros e faziam banquetes. Tem uma tradução que fala que aniversário. Então nós temos aqui 10 filhos, nós temos 10 aniversários por ano. No dia do aniversário, cada um chamava todos os seus irmãos. E olha o que acontecia. Depois da comemoração, depois da festa, depois do banquete, naquela noite antes de amanhecer, Jó, ele se apresentava diante de Deus e oferecia a Deus uma oferta pelos filhos. Pastor, mas o que significa isso? Significa que nós temos que entender o mundo espiritual.
Quando a Bíblia fala sobre, eu sei que é tudo muito distorcido, porque é tanta gente usurpando e adulterando a palavra, que para quem quer fazer o certo, é difícil mediante um oceano de pessoas fazendo errado. Então, quando nós falamos sobre o dízimo ele é dado para o sacerdote de uma forma específica, porque é o modo de Deus sustentar aquele que representa ele na terra, porque Deus ele não precisa do dinheiro. Então, só que o dízimo foi feito para um sacerdote, para sustentar o sacerdote, para ele continuar fazendo a obra de Deus na terra. Isso é o dízimo. A oferta, toda a oferta, ela tem que estar vinculado a algo específico. Lembra que quando Abraão, primeira oferta, qual foi a primeira oferta? Quando Abraão foi perguntar para Deus sobre a promessa dele, sobre a questão dele ser pai das nações, e ele ainda não tinha filho. E aí Deus pediu para ele dar uma oferta de um boi, de um carneiro, de uma ovelha, os pombinhas, e na sequência nós vimos o quê? Que Sara engravidou. Aqui é a mesma coisa. O que acontece aqui? Todas as vezes que os filhos se reuniam, depois da festa de aniversário, eles bebiam, eles comiam, e aí Jó, ele falou assim, se porventura eles pecaram, então eu já vou antecipar, eu já vou oferecer uma oferta de santificação pela vida dos meus filhos, principalmente essa oferta, ela é dada no dia do aniversário. Eu não sei se você já fez isso, mas é bíblico. Porque uma oferta de santificação pelo seu filho traz proteção espiritual, emocional e material. Por isso que Jó, ele oferecia um animal, uma oferta, um boi, né, por cada filho em todos os aniversários. Ou seja, a cada aniversário ele oferecia 10 bois, né, isso vezes 10, 100 bois por ano. Ele oferecia como oferta de santificação pela vida dos filhos. Pastor, por que você está falando isso hoje? Porque tem coisas às vezes que estão acontecendo na vida do seu filho e da sua filha, que você ainda não conseguiu resolver, ou você está clamando e parece que as coisas não acontecem, e a única coisa que está precisando é você fazer um voto com Deus e uma oferta de santificação para trazer a proteção espiritual, emocional e material para a vida dele. Gente, isso é Bíblia. Isso aqui é o que está escrito aqui na Bíblia. Principalmente no dia do aniversário, essa é a oferta fundamental. Todo aniversário do filho, você tem que oferecer uma oferta de santificação, de gratidão, de generosidade, e muito mais de proteção para a vida dele. Pastor, eu nunca fiz. Está na hora de você começar a fazer, porque você vai ver a diferença. Ah, mas o aniversário dele é daqui um ano ainda. Vou esperar? Não, você pode fazer. Você vai orar e Deus vai te direcionar. Então vamos continuar aqui. Então qual que é o princípio? Proteção espiritual. Passa por responsabilidade. Jó não apenas cuidava dele mesmo, ele não pensava só nele. Jó, ele cuidava espiritualmente da sua casa. Você que é homem, você que é mulher, você que é pai, você que é mãe, existe uma responsabilidade dos pais espiritualmente sobre a sua casa, mas principalmente sobre a vida dos seus filhos. De entender os princípios da palavra de Deus e se posicionarem para cumprir e fazer aquilo que é a direção de Deus, não é só sobre a sua vida, mas é sobre a sua casa, sua família, os seus filhos e os seus netos. Porque existe o quê? Existe uma realidade espiritual, existe um mundo espiritual. Porque na sequência, Satanás, ele aparece diante de Deus. E aqui nós estamos entendendo que existe uma dimensão invisível que está operando o tempo todo. Existem guerras que você não vê. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, domínios e hostes. Existe uma batalha espiritual. Nem toda batalha, nem toda guerra, nem toda luta é natural. Existem coisas acontecendo nos bastidores. Existem decisões acontecendo no mundo espiritual, mas Deus, ele nos dá os princípios, ele nos dá a direção e ele nos mostra como fazer para trazer proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E aí Jó, com isso que ele fazia, ele criava ao redor dele uma cerca de proteção. Olha o que o próprio Satanás falou diante de Deus: porventura não cercaste de sebe a ele a sua casa, seus filhos e tudo que tem?
A obra das suas mãos não abençoaste. Olha que ele termina. E o seu gado tem aumentado na terra. Mas peraí, como que ele poderia ofertar 100 cabeças de gado por ano e ainda está aumentando? Como que ele poderia fazer uma oferta e ainda prosperar? Gente, essa é a matemática do reino de Deus. Uma sebe é uma cerca viva que simboliza uma barreira espiritual, que simboliza uma barreira material. Então a remoção dessa sebe, que foi o que aconteceu, que permitiu Satanás provar a fé de Jó através dos sofrimentos. Por quê? Porque quando Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, a primeira coisa que Satanás tocou foram nos animais. Os animais eram o dinheiro da época, eram os bens mais preciosos da época, era a proteção viva que Deus colocou em volta dele. Então, quando Deus permitiu que Satanás tocasse na sebe, que tocou em Jó, o que ele fez? Ele tirou das mãos de Jó o poder de ofertar, porque era a oferta que trazia proteção para ele, para sua casa, para seus filhos, para tudo mais. Por isso que depois que ele tocou nessa área, ele conseguiu tocar em todas as áreas da vida dele. Você entende que a maior batalha espiritual que nós temos nesse mundo, ela envolve dinheiro? Você está entendendo isso? Que a sua luta, a sua dificuldade, a sua angústia, a sua aflição, a sua ansiedade, muitas pessoas têm. Está relacionado a finanças, a dinheiro, a posse, aos bens, óbvio, porque a maior luta espiritual que acontece é o Deus deste mundo, querendo te dominar, querendo que você trabalhe para ele, querendo te escravizar, e o Deus Todo-Poderoso falando para você, você é meu filho, minha filha, eu sou o seu provedor, e aquilo que eu coloco na sua mão é para você cumprir princípio, para que você prospere o meu reino aí na terra. E aí muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Aí o inimigo vem e toca, e depois que ele toca nas finanças, ele vai tocando em todas as áreas, porque ele sempre vem para roubar, para matar e destruir. E Satanás, ele tira o que Jó tinha de mais importante, que era a capacidade por ele mesmo de trazer proteção espiritual, emocional e material para sua vida, para sua casa, para sua família, através das ofertas que ele sacrificava, que ele entregava. Olha o poder de uma oferta. Toda oferta, ela está vinculada a um voto específico. A Bíblia fala várias vezes sobre isso. Você quer fazer algo, você tem um pedido específico, você vai se apresentar diante de Deus, nunca de mãos vazias, fazer uma oferta específica para algo específico, para conectar os céus e a terra, para que Deus possa agir, não só na sua vida, na sua casa, na sua família, em qualquer área da sua vida. Então Deus, ele sempre protege aqueles que são deles. Então assim, existe uma cerca espiritual para quem anda com Deus, de proteção, de limite, de cobertura espiritual. Só que aí, por conta de uma conversa, de um diálogo que Deus teve com Satanás, Jó, ele perde tudo. Ele perde os bens, ele perde os filhos, ele perde toda a estrutura que ele tinha. Isso foi muito rápido, foi muito rápido. Só que, isso aqui é muito importante. A aprovação, ela não anula a sua identidade. Aquilo que acontece com você não define quem você é. A circunstância, o momento, o tempo que você está vivendo agora não define quem você é. Só se você dá poder para isso. Olha a resposta de Jó. E se lançou em terra e adorou. Olha a resposta de Jó, diante do maior sofrimento da vida dele. E se lançou em terra e adorou. E olha o que ele falou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós poderíamos falar isso no meio de uma dor, no meio de um sofrimento, no meio de uma angústia? Bendito seja o nome do Senhor. Um homem que perdeu tudo. Tudo. E nós vemos o que? A adoração em meio à dor. Uma fé verdadeira e genuína que permanece mesmo quando tudo se perde. Jó não negou, Jó não amaldiçoou, Jó, ele adorou.
pergunta é: quem você é quando tudo dói? Quem você é? Deus, ele olha lá de cima, em Jó, no capítulo 2, versículo 3, e diz assim, ó: ele ainda retém a sua integridade, mesmo depois das perdas. Ou seja, ser reto, íntegro, temente a Deus, se desviar do mal, não depende das circunstâncias. Aquilo que você é não pode mudar quando o cenário muda. Você tem que continuar o mesmo. Independente do cenário que você está vivendo hoje, você tem que continuar sendo reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, cumprindo princípios, obedecendo a Deus. E olha só, Jó 2,7. Agora ele tem um ataque no corpo. Agora a dor é física. Feridas, sofrimento, humilhação. Você entende? Gente, olha só, Romanos 12,2. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, tem níveis espirituais. Aqui, Jó passou por 3 níveis de prova. Externo, perdeu todos os bens. Interno, que é o emocional, que ele perdeu toda a sua família. E o físico, que é o seu corpo. Bens, família e corpo. Olha o nível da prova que ele passou. Mas ele entendeu que Deus estava no controle de tudo. Aí vem uma voz, Jó 2,9, que na tradução fala que é uma voz contrária, que a esposa dele fala assim, ó: amaldiçoa Deus e morre. Só que no hebraico, a palavra não é amaldiçoa, tá? No hebraico é abençoa Deus e morre. Que é isso, pastor? Tá errada a Bíblia, tá? A tradução tá errada. Porque quando eles foram traduzir, diante de toda aquela circunstância, falou: mas como que essa mulher pode falar para ele abençoar a Deus? Não, tá errado, vamos pôr uma amaldiçoa. Só que na verdade era abençoa. Sabe por quê? Vou voltar um pouquinho. Em Jó 2, no capítulo 6, diz: e disse o Senhor a Satanás: ele está em suas mãos, apenas não toque na sua vida. Olha que poderoso que é isso. Deus falou para Satanás: você pode tocar em todas as coisas, menos na vida de Jó. Aí você pergunta assim: mas peraí, pastor, ele tocou nos bens, tocou na família e tocou no corpo. E aqui está falando que não podia tocar na vida de Jó. Sabe por quê? Porque a vida de Jó era a mulher dele. Sabe o que significa? Que a vida do homem é a esposa dele. É isso que significa aqui, ó. Quando Deus falou assim: pode tocar em tudo, menos na vida, Deus estava falando assim: ó, pode tocar em tudo, menos na mulher dele. Porque a mulher é a vida do homem. A esposa é a vida do marido. Olha que poderoso. Por isso que ela chega e fala: abençoa a Deus. Abençoa a Deus. E aí continua falando sobre a fé de Jó. Uma fé madura. Uma fé que não era condicional. Um homem que não servia a Deus por interesse, não era troca, mas era um relacionamento. Aí nós chegamos no final do capítulo 2, aí aparece lá os amigos de Jó, e a gente acha estranho, porque eles chegam lá e ficam em silêncio, eles não falam nada. Mas peraí, eles vão lá para ajudar e fica quieto, não faz nada. E ficaram em silêncio durante 7 dias. E quando a gente não tem uma compreensão, às vezes, do que significa isso, parece que não faz sentido. Mas, na verdade, aqui, eles estavam cumprindo um princípio que nós chamamos de Shiva, que é o luto judaico. Porque quando você chega diante de uma pessoa que está enlutada, você não pode falar nada. Você só pode falar depois que a pessoa que está enlutada iniciar uma conversa. Então, eles chegaram diante de Jó, e Jó estava em silêncio. Jó não falou nada durante 7 dias.
Só depois do capítulo 3, depois nós vamos falar do capítulo 3, que ele abriu a boca, aí sim, eles começaram a falar com Jó. Ou seja, nem tudo precisa de resposta. Existem dores que não se explicam. Tem coisas que só precisa da presença de Deus. E para finalizar, então nós temos no capítulo 1 de Jó, Deus mostrando uma integridade antes da prova. Deus reafirmando uma identidade. E no capítulo 2, nós vemos a integridade durante a prova. Então antes nós temos a fidelidade. Durante nós temos a permanência. Então, assim como nós estamos vivendo agora no mês de Iar, nós temos um Deus que permite, nós temos um Deus que observa, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, nos mostrando que a prova não é para nos destruir. A prova muitas vezes é para revelar quem você é. Quem você é? Quem que você é no seu oculto? Quem você é na sua intimidade? Quem você é quando você está com Deus? Só você e Deus. É isso que a prova faz. É isso que Deus está mostrando. É isso que o Senhor está dizendo hoje. Que Ele vê a sua integridade, que Ele conhece seu coração, que Ele está no controle da tua prova. Por quê? Porque Ele quer te fortalecer na sua fé. Ele quer te sustentar com a sua destra fiel. Porque quem permanece fiel no processo viverá o resultado dos propósitos e planos de Deus. Porque no final, Deus abençoou Jó muito mais do que ele já era abençoado. Ou seja, o fim, como dizem em Eclesiastes, é sempre o fim de todas as coisas, é sempre o melhor do que o começo. Então não desista, não negocie princípios, viva de acordo com aquilo que está escrito, com a palavra, obedeça a Deus. Deus, Ele quer e deseja escrever uma história linda sobre você, sobre a sua vida. Mas essa história, ela tem que estar alinhada com a palavra dEle. Porque é a palavra dEle que vai fazer toda a diferença que você precisa e necessita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nessa quinta-feira abençoada, com essa palavra poderosa de Jó no capítulo 1, no capítulo 2, eu quero finalizar orando em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, essa palavra, essa ministração, tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração, que o Senhor nos dê um coração reto, íntegro, temente a Deus, que se desvie do mal, que não sejamos movidos pelas circunstâncias, pelo velho homem, pela velha maneira de pensar, de sentir, de achar, mas que sejamos movidos pela Tua palavra, direcionados pela Tua palavra, que possamos agir pela fé. Por isso, ó Deus, nos fortalece diante das provações, diante dos dias difíceis. Guarda a nossa fé em meio a toda dor e nos dá o discernimento para que possamos deixar de ouvir as vozes erradas e até mesmo as vozes dentro de nós, que possamos permanecer firmes, mesmo quando nós não entendemos nada, que a nossa fé não seja naquilo que nós estamos recebendo, mas em quem o Senhor é para nós. Em nome de Jesus, que em todo tempo, assim como Jó, nós possamos te honrar. Essa é a nossa oração. Honrar o Senhor, honrar o nosso cônjuge, honrar os nossos filhos, honrar a nossa família, na prática dos princípios da Tua palavra. É isso que nós pedimos nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Muito bom estar aqui com vocês. Continue em oração por nós. A pastora Natália ainda está em recuperação, né, sentindo muitas dores esses dias, mas Deus está cuidando da mesma forma que Deus preparou e abençoou a cirurgia, né, e Deus tem cuidado da recuperação dela, tem sido uma bênção, e nós louvamos a Deus pela intercessão, pela oração, pelo apoio, pelo carinho, pelas palavras,
e por vocês participarem conosco nesse processo. Que Deus continue abençoando vocês, toma posse dessa palavra, que o Espírito Santo continue ministrando poderosamente sobre essa palavra de Jó, sobre o caráter de Jó, sobre a vida de Jó, sobre as bênçãos de Jó, sobre o propósito da vida de Jó, que se cumpra também na sua vida, através da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até... Hoje é quinta, né? Amanhã não vai ter café com princípios, porque a pastora está em recuperação, e eu vou ter o café com amigos, mas provavelmente eu venho no sábado. Eu não vou prometer para vocês, porque eu estou dando assistência aqui, eu e o Gabriel, né? Por 24 horas. Então, eu não vou prometer, mas talvez eu apareça aqui no sábado com a Paraxá. Que Deus abençoe, que tenha um dia abençoado e poderoso na presença de Deus. Amém, amém e amém. Que receba sua cura nesse mês de cura.